Olá a todos que estão assistindo a esse vídeo. Eu me chamo Cristiane e eu faço parte dos trabalhadores da Casa Espírita Chico Xavier e do Centro Espírita João Batista. Nós, em todas as quartas-feiras, nós realizamos vídeos, lives com temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de nós iniciarmos este trabalho, eu vou fazer uma leitura de um livro, de uma passagem de um livro, para nós nos afinizarmos com a espiritualidade maior. Então, o livro que eu vou utilizar tem o título Isto Vos Mando, Antologia Mediúnica pelo Espírito Estevão, psicografia de Júlio César Grande Ribeiro. É este livrinho aqui, tá? Então, no capítulo 12, nos fala sobre os inimigos. Nos diz Jesus: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Nosso passado espiritual traz sistematicamente ao nosso cotidiano o convívio dos companheiros de nossas experiências pretéritas, onde multiplicamos bênçãos e favores, encontramos afeições de variados matizes, porém, onde desencadeamos o plantio de ofensas, agressões e inimizades, não podemos obter senão a safra de sombras a exigir-nos ressarcimento do débito. Como a santidade do coração não nos chega de momento para outro, mas somente à custa de ingentes esforços, entendemos que todos somos passíveis de culpas e débitos, e por isso mesmo devedores de muitas almas que nos vigiam de perto os passos. Desse modo, não nos é difícil alcançar a sábia advertência do eterno amigo, sentindo-lhe a profundidade da significação espiritual. Amar os inimigos não pode, de modo algum, traduzir covardia, medo ou falta de personalidade. A recomendação do mestre pressupõe coragem, determinismo e força interior, que se coadunam com a disposição cristã de compreender, tolerar, esquecer, perdoar, soerguer. São, pois, os nossos inimigos aqueles abençoados agentes de nosso aperfeiçoamento, apresentando-nos os testes de segurança e fé, harmonia e pacificação no relacionamento de todos os momentos. Açoitando-nos a paciência, se nos impõe autodeterminação no equilíbrio e espicaçando-nos o amor próprio, direcionando nossos corações para as fontes da humildade. Contribuindo para nosso adestramento espiritual, são eles, via de regra, os cirurgiões de nosso apuro interior, apresentando-nos ao bisturi dos resgates difíceis a necessária ablação das mazelas da alma, fruto de um anterior relacionamento sombrio quão delituoso. As ocultas ou bem visíveis, os inimigos de nossos passados podem transformar-se em companheiros dóceis ou amigos na jornada, na medida em que lhes apresentemos evidentes sinais de nossa renovação espiritual. A pauta dos bons exemplos traz o magnetismo vibratório, que argumenta, convence e conduz. É forçoso discernir entre os que categorizamos de amigos e os que relacionamos como inimigos, considerando que de forma alguma podemos doar-nos a um relacionamento idêntico entre ambos. Junto aos primeiros, estaremos mais à vontade, espontâneos, no prazer do bom convívio. Próximos aos últimos, entretanto, o nosso comportamento será muito compreensivelmente de atenção e vigilância,
cuidado e zelo para superarmos o desprazer que inspire suas proximidades. Mas faz-se imperiosa a ação disciplinada do sentimento para alforriarmos os corações do pejo e do desencanto, do antagonismo e da discórdia. Somente assim estaremos participando do plantio da simpatia entre os homens, cooperando eficazmente na solidificação do império da paz e da felicidade, da fraternidade e da harmonia no coração de toda a humanidade. Então, que nós possamos pensar sobre essa mensagem. Então, agora eu convido a todos para que juntos nós elevemos os nossos pensamentos em prece. Elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, agradecendo a eles sempre a oportunidade de crescimento, de adiantamento espiritual. Com a prece, Pai Nosso. Pai nosso que estais em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, tanto na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que nós também perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação da matéria, nem na influência de irmãos menos esclarecidos, mas envia-nos, ó Pai, um raio da vossa santa e divina luz. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, como eu tinha comentado anteriormente, nós sempre, nas quartas-feiras, nós trazemos temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, então, nós iremos continuar o capítulo 11 com o item 15. E o item 15 nos traz um questionamento. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Então, quem nos traz essa mensagem, né, essa indagação do item 15, é Robert Felicite de Lamennais. É ele que assina essa mensagem em 1862. Lamennais, ele foi um padre, um filósofo e também um escritor francês, nascido em Saint-Malo, na França, em 1782. Então, esse item inicia com Kardec fazendo um questionamento. Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante o segundo, arriscar-se para o salvar? E aí Lamennais responde a essa indagação de Kardec. Eis uma questão muito grave que se pode apresentar naturalmente ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. A dedicação é cega. A gente socorre um inimigo pessoal, logo deve socorrer um inimigo da sociedade, isto é, um malfeitor. Credes então que é só a morte que a gente subtrai àquele infeliz? Talvez seja sua vida passada inteirinha. Pensai nisto. Nestes rápidos instantes que lhe subtraem os últimos minutos da vida, o homem perdido revê sua vida passada, ou antes, ela se ergue à sua frente. Talvez a morte chegue muito cedo para ele e a reencarnação talvez seja terrível. Atirai-vos, pois, homens esclarecidos pela ciência espírita. Atirai-vos.
arrancai-o de sua danação, e talvez então aquele homem, que talvez morresse blasfemando contra vós, se lance em vossos braços. Contudo, não pergunteis se o fará ou não. Lançai-vos, porque salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que vos diz: tu podes salvá-lo? Salva-o. Então, para nós tentarmos compreender este tema, vamos começar pelos mandamentos segundo Jesus. Jesus, ele nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo. Semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Então, quando escutamos a parte que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, nos soa agradável aos ouvidos, pois nos sugere elevação e até acho que nós podemos fazer isso, né? Amar a Deus. Todavia, apesar do nosso parco entendimento sobre a questão relacionada à divindade, particularmente, eu tenho noção de que eu não amo a Deus desta forma. Porque eu não sei exatamente o que é este amor, o que significa realmente este amor. Eu ainda não consigo compreender. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Eu, particularmente, ainda não sei o que é isso. E além disso, lá no Novo Testamento, nos apresenta duas histórias. E essas duas histórias nos servem como exemplo, nos demonstrando duas reações humanas. A primeira é a traição de Judas. E a segunda é as 3 vezes em que Pedro negou Jesus. Estes dois relatos que nós encontramos no Novo Testamento são para nos lembrar de que, mesmo diante de Jesus, ainda nós nos colocamos, ou melhor, nós colocamos os nossos interesses pessoais em primeiro plano. Primeiro eu, depois o outro. Só que quando nós escutamos aquela segunda parte da passagem de Jesus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, eu possuo uma sensação ambígua. Porque quando eu considero os afetos como próximo, até me soa uma coisa boa, né? São pessoas próximas a mim. Nossos parentes, os nossos irmãos, nossa mãe, nosso pai, né? Nossos amigos, aquelas pessoas que estão próximas a nós. Amarás a teu próximo. Esse é fácil de amar. Mas e o nosso próximo quando nós pensamos naquele desafeto? Porque eles também são nosso próximo. Nesse momento, me vem aquela sensação de que eu estaria fazendo uma concessão ao outro. Porque a gente não consegue amar a esse próximo, o nosso próximo ao qual nós temos um certo desafeto, ou aos nossos inimigos, da mesma forma, não é mesmo? Nós não conseguimos ter o mesmo amor para com essas duas situações. Pelo menos não um amor ao qual a gente já tem um certo entendimento. Então fica a questão: quem são os nossos próximos? E essa resposta não é tão simples quanto nos parece. Porque é preciso nós irmos lá e considerarmos a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano nos diz:
O doutor da lei, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Jesus então perguntou: qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Nós vemos que, ao considerarmos esta parábola apresentada, a resposta para a pergunta: quem são os nossos próximos? Seria: aqueles para quem agimos como gostaríamos que agissem para conosco. Esses são os nossos próximos. Então nós podemos concluir que enquanto apenas nós tivermos próximos, pessoas próximas, aqueles dos nossos familiares, as pessoas que nós gostamos, nós estaremos como aquele homem caído à beira da estrada. Isto é, nós estaremos em sofrimento. Quando a gente apenas enxergar o nosso próximo como aquelas pessoas, como as pessoas que realmente estão próximas a nós, aquelas pessoas que nós queremos bem. Mas o caminho para o fim desse sofrimento é quando nós passarmos a sermos próximos dos outros também. Quando nós conseguirmos enxergar todas as pessoas como sendo próximas a nós. Então a maioria das pessoas sabe que Jesus, ele sintetizou na prática do amor todos os deveres dos homens. E ele afirmou que no amor a Deus e ao próximo estão contidas todas as leis divinas. Assim, quem se declara cristão, para ser coerente com a sua fé, necessita amar a Deus e ao próximo. Relativamente ao amor ao próximo, como a gente viu, há um complicador. Porque ele simboliza o conjunto das criaturas humanas. Não se trata aqui apenas de nós enxergarmos esse nosso próximo como o namorado, ou namorada, ou o irmão, o pai e a mãe, o meu amigo querido, mas sim todos os seres humanos, incluindo os nossos inimigos. Mesmo aquelas pessoas corruptas, até mesmo os criminosos, todos eles estão incluídos no conceito de próximo, no conceito de semelhante. E aí então nos surge uma dúvida. Não é possível distinguir entre pessoas queridas e completamente desconhecidas? Para cumprir a lei de amor é necessário sentir carinho por quem rouba o nosso carro? Ou quem nos machuca? No âmbito da legislação humana, sabe-se que uma lei não pode impor deveres muito artificiais. Se uma determinação for muito difícil de ser cumprida,
ela nunca será eficaz. Por exemplo, um limite de velocidade de 5 km por hora. Isso ninguém jamais conseguirá respeitar. Eu lá no meu carro andando a 5 km por hora? Possível. Esse limite é muito artificial. Isso é impossível de ser cumprido. Não importa a sensação que se aplique. As pessoas irão burilar tanto quanto possível essa lei. E certamente Deus não é menos sábio do que o legislador humano, não é mesmo? Então a amizade é uma questão de afinidade de almas. Já o afeto costuma se originar da semelhança de valores e de gostos. Então não é possível gostar do mesmo modo de um amigo e de um cruel criminoso. Então amar no contexto das leis divinas não implica necessariamente sentir afeto e externar ternura. Em relação a desconhecidos ou desafetos, o amor é principalmente uma questão de atitude, é uma questão de respeito. Então, o cumprimento da lei de amor pressupõe que o homem se coloque mentalmente no lugar do próximo e imagine como gostaria de ser tratado se estivesse na situação dele. Então, identificando esse desejo, ele deve agir desse modo. Amar o próximo é tratá-lo como gostaríamos de ser tratados. Como sempre desejamos o melhor para nós, nós temos o dever de dar ao nosso próximo o melhor tratamento possível. Talvez ainda não consigamos gostar dele, mas sempre nós devemos tentar tratá-lo com correção e com generosidade. Trata-se do amor como uma atitude. Então não é necessário nós sermos santos para amarmos os nossos inimigos, para amarmos os nossos malfeitores. Basta nós termos o firme propósito de viver como cristãos. O amor é uma proposta de vida, é um compromisso com a própria consciência. E lá no fundo é algo simples e com profundo potencial transformador da sociedade. Então, se cada homem adotar o hábito de imaginar-se no lugar do outro, antes de agir ou até mesmo de falar, certamente o padrão de relacionamento humano melhorará muito. Então não importa se o próximo é mesquinho, se o próximo é viciado ou se o próximo é corrupto. Não se trata de gostar ou não, mas de agir corretamente. Isso não implica um viver irreal, no qual não se tome cuidado com os indivíduos perigosos. Não é isso. E sim, é preciso nós sermos mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes, como nos fala Jesus. Então é necessário nós percebermos o mal onde ele existe. Sim, nós devemos notar o mal, para viabilizarmos a defesa. Mas não valorizarmos o mal na pessoa do próximo e nem desprezá-lo por suas falhas, e sim ajudá-lo a recuperar-se, sempre tendo em mente o nosso próprio desejo de auxílio, caso o corrupto ou o viciado fôssemos nós. Todavia, todo cuidado é pouco, porque também é preciso nós considerarmos o ensinamento que diz: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira.
para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, esta abordagem se torna particularmente interessante quando nós consideramos os espíritos elevados, tal como Jesus, porque nos parece, à primeira vista, que Jesus pode ser o nosso próximo, mas nós não teríamos condição de ser o próximo de Jesus. Todavia, a resposta desta indagação nós também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, para Jesus, todos nós somos seus próximos, mas Jesus ainda não é o próximo de todos. Então, agora nós podemos entender por que foi dito lá no início da passagem, por que essa questão ela viria de acordo com o grau de entendimento moral daquele espírito que nos fez o primeiro relato. Porque essa visão ela nos carrega certa dose de egoísmo. Porque o maior peso é o fim do sofrimento pessoal. Enquanto que o fim do sofrimento do outro, isso é secundário. Só que o entendimento do processo, isso é um bom começo. Então a resposta daquele nosso amigo lá do início, o Lamennais, não me lembrei o nome, caracteriza a abordagem de um espírito elevado, porque ele diz que o devotamento ele é cego. Socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor. Então, se você pode salvá-lo, salva-o. Então, que nós possamos refletir sobre tudo o que foi falado. Se nós realmente seguirmos o princípio os mandamentos de Jesus, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, então nós devemos também nos colocarmos na situação desse nosso inimigo, ou no caso de um malfeitor. O que nós gostaríamos que fizessem por nós? E fazer a mesma coisa que gostaríamos que fizessem para conosco na mesma situação que a dele. Então, que nós possamos pensar e refletir sobre tudo isso. Eu agradeço a todos, que todos tenham uma boa semana e que Jesus nos ampare, nos oriente e nos auxilie sempre nessa nossa jornada espiritual para o bem. Que assim seja, graças a Deus.